Bom, o primeiro capítulo de Boruto de 2023 chegou e é simplesmente uma bomba! Simplesmente a gente tem Himawari como a reencarnação da Kaguya e o Kawaki finalmente agindo contra o Naruto e contra a Konoha. Vem comigo que a gente vai analisar. Galera, esse capítulo foi muito top. Capítulo 77 de Boruto. Vamos lá! Enes Peter aqui! Ó, fazia tempo realmente que a gente não vibrava e não sentia uma emoção muito forte com o Boruto. Claro, recentemente a gente teve o capítulo 75, que foi uma máquina de revelações bombásticas. Foi uma forte atualização de Naruto como um todo. Foi no 75, inclusive, que a gente ficou sabendo sobre o Deus Todo-Poderoso Shibuya Otsutsuki. Só que esse capítulo agora, galera, o 77, ele pega a gente diferente porque ele traz uma coisa que a gente já esperava desde o capítulo 1 de Boruto. Desde as primeiras páginas. Por isso que eu falei que é uma bomba. E ele também mexe com personagens que a gente gosta pra caramba. Então, pô, a gente vai gostar desse capítulo, lógico. Tem tudo pra funcionar. Outra coisa que eu gosto pra caramba é do seu like. O que é isso? E do seu comentário. Tá feliz agora com o retorno bombástico de Boruto? Tá acompanhando? Você curte esse universo? Ainda curte até hoje? Ou você tá empurrando pra ver até onde vai? Comenta aqui embaixo o que você sente com essa obra. Manda ver. Bom, galera, eu já vou adiantando que esse foi um dos melhores capítulos de Boruto de todos os tempos. Comecei bem. Um dos melhores capítulos de Boruto de todos os tempos. Não foi um capítulo de ação surpreendente, não foi um capítulo de informações explodir a cachola, mas foi um capítulo insano quando o assunto é desenvolvimento de personagem, entende? Bora fazer análise sem enrolês, vocês estão enrolando muito, hein? Boruto versus Kawaki. O ápice do capítulo passado foi quando o Kawaki finalmente percebeu que o Momoshiki ainda estava enchendo o saco na cachola do Boruto. E aqui a gente continua nessa treta, com o Kawaki claramente agressivo pra cima do Boruto. Se a gente voltar um pouquinho na relação dos dois, vai perceber que ela começou bem complicada, sabe? A relação começou complicada, mas depois as coisas se ajeitaram e eles se tornaram irmãos. Irmãos de verdade mesmo, inclusive, né? O Kawaki dizia que iria ajudar o Boruto a se livrar do karma, não importa o que aconteça e tudo mais. Ele estava disposto a fazer de tudo pelo irmão dele. Então começou com altos e baixos, mas depois ficou alto, né? Ficou bacana. Mas eu acho que no capítulo passado ficou um pouco mais claro como é que o Kawaki chegou nesse estado de não querer nem papo com o Boruto. Sabe essa coisa que a gente tá vendo agora? Agora a gente percebeu o porquê. O Kawaki simplesmente odeia os Otsutsuki e quer destruir todos eles, sem exceção. E isso inclui o Boruto, que não é só um Otsutsuki completo, como o Momoshiki doido pra assumir o controle e fazer alguma baguncinha por aí. Mas é quase, né? A gente já viu que o Momoshiki não é confiável quando ele simplesmente ajudou o Code a atacar o Naruto. E aí, filho, esquece, né? Se virou um perigo pro Naruto, o Kawaki vai atrás de você com sangue nos olhos, não tem jeito. E se ainda por cima você for um outro Otsutsuki, aí tu tá lascado, parceiro, não tem jeito. Além de ter ódio mortal por todos os ETs de frutos, o Kawaki vai fazer absolutamente qualquer coisa pra proteger o Nanadame, qualquer coisa. Se bota... É aqueles caras que pulam na frente da bala, sabe? Até mesmo matar o próprio irmão mais uma vez. E a questão agora é que o Kawaki, nesse capítulo, nem vê mais o Boruto como irmão. Ele não tá mais enxergando o Boruto como o próprio irmão. Talvez nem veja mais ele como pessoa. Ele só vê um Otsutsuki, um potencial risco para o Naruto. Uma ameaça pro Nanadame, como eu falei. É tudo que o Kawaki vê quando olha pro Boruto. Nesse capítulo, o Kawaki só fala de verdade com o Boruto uma vez. Foi quando ele falou que não tava falando com ele. Ele tava falando com o Momoshiki. Ali, realmente, ele falou a verdade. O mais triste de tudo é que talvez daria pra resolver tudo isso numa boa conversa. Era só ir no bar, beber um suquinho, né, comer um lamen, trocar uma ideia lá que tava tudo tranquilo. Porque o Momoshiki não pode mais reviver no Boruto. E o Kawaki aparentemente não sabe disso. Claro, ainda tem sempre a chance do Momoshiki assumir o controle e fazer besteira por aí no corpo do Boruto. Mas isso só pode acontecer se o Boruto desistir de viver. E pelo visto, de acordo com a previsão que o Momo fez alguns capítulos atrás, que a gente trouxe aqui, quem vai causar isso no Boruto vai ser o próprio Kawaki. Percebe pra onde tá indo isso? Não estão conversando. Então o Kawaki vai ser o causador daquilo que ele tá querendo evitar, mas que poderia ser resolvido com uma boa conversinha. Eida, a gente tem que fazer uma pausa agora em toda essa tensão pra comentar sobre como a Eida é uma personagem boa, galera, boa demais, sabe? É incrível como é que o mundo tá se explodindo, ela tá cagando pra tudo. Tem o Kawaki querendo matar o Boruto, tem o Code com o dedo coçando pra invadir Konoha, só o caos ao redor dela, né? Ela tá em volta de caos. E ela tá como? Mó paz, fazendo compras no shopping, que é isso? Mas realmente é muito curioso esse desenvolvimento dela, né? É curioso como a Eida absolutamente não liga pra nada do que tá rolando. Isso talvez seja porque ela se veja como alguém intocável, então ela nunca vai achar que tem alguém que possa afetar ela de alguma forma. Só que ela não sabe que a Sarada e a Sumi, eles são aparentemente imunes ao poder dela e já estão tramando derrubar ela caso ela não colabore. O poder oculto da Himawari.
Às vezes eu acho que o Kishimoto olha os memes na internet, eu acho mesmo, tá? E coloca alguns desses memes no mangá só pra fazer fanservice. Porque, cara, não é possível, galera. Há um tempo atrás era normal falar que a Himawari era a reencarnação da Kaguya e tudo mais. Principalmente na época que o Boruto tava sendo otsutsukificado, né? Afinal de contas, a Himawari solou o Naruto e a Kurama juntos. Botou os dois pra dormir. Desde muito mais nova, ela já solava o universo do Naruto todo. Himawari, rainha. Claro, quem falava isso era um puro meme. Era brincadeira, galera. Isso era meme, né? Mas o Kishimoto parece que viu isso e falou assim: boa, vai ser liso, eu quero isso mesmo. Aí o Daemon virou pro Boruto, que é o protagonista, domina 1 milhão de elementos, é um Otsutsuki completo e falou: fraco. Ele olhou pro Kawaki, outro Otsutsuki, domina os poderes do Ishin, e falou: fraco. Ele olhou pra um monte de gente de Konoha, incluindo ninja de nível Chunin, Jonin, e falou o quê? Fraco. Ele solou o Cold sem limitadores. Solou. Deu a surra mais absurda desse mangá. Sendo que esse Cold aí que eu tô falando já era mais forte que o Jigen, que solou o Naruto e o Sasuke. Mole, mole. Todo mundo é fraco pro Daemon. Só que aí aparece a Himawari, uma menina que tem por volta dos 10 anos de idade e que ainda nem ninja é. O Daemon olha pra ela e fala o quê? Belo dia, senhores, eu caguei nas calças. Não dá, pra mim não dá. O Daemon avança contra a Himawari com força total, achando que ela poderia desviar de um golpe dele, né? Sendo que ele solou o Cold de boa. Ele disse que sentiu uma intensidade vinda da Himawari. Um poder tão absurdo que ele achou que conseguiria ter uma luta ali, na Himawari. Galera, isso é absurdo demais. A gente sempre quis ver a Himawari em ação e, na verdade, a galera gosta mais dela do que do Boruto. Mas ver ela com baita poder oculto absurdo é até mais do que a gente tinha imaginado. É muito maneiro isso. Talvez esse poder dela tenha alguma relação com o Toneri. É o que pode ser muito interessante também. Mas vocês querem um vídeo teorizando qual é o poder dela? Comentem! Naruto e Hinata. Como sempre, é muito bom ver um momento entre Naruto e Hinata. É bom demais, né, galera? Mesmo que seja só do dia a dia, mas é sempre bom, isso é bacana. Isso aquece os nossos coraçõezinhos, né? Bom, o de vocês, não sei, o meu aquece. Ver os dois se dando bem, né? Tendo uma vida de casados. É bom pra caramba. Pra quem acompanhou toda a história de Naruto. Pra quem queria ter visto isso lá atrás, mas tá vendo agora. Tá bom demais, é um alívio. A Hinata fala que fica feliz pelo Naruto estar ali pra fazer uma refeição com a família, já que por muito tempo ele só ficava lá no trabalho, né? Não tinha tempo pra eles. E ela falou ainda que seria melhor ainda se o Boruto e o Kawaki tivessem com eles, mas eles estão em missão. É muito bonito o jeito que a Hinata sempre aceitou o Kawaki desde o início. Percebe isso? Porque o Naruto chegou do nada com um novo moleque em casa e a Hinata aceitou e tratou esse menino muito bem, como se fosse um dos filhos dela. Isso é bacana, isso não se vê hoje em dia, não é verdade? Até que ele virou realmente um dos filhos dela. Isso faz a gente lembrar lá do clássico, né? Quando todo mundo dava as costas pro Naruto e quem que sempre tava em cima do Naruto, torcendo por ele, acreditando nele, a Hinata, né? Sempre torcia, sempre tratava ele muito bem. Esse é o jeitinho da Hinata e é legal pra caramba ver essa essência aqui agora em Boruto também. Kawaki, Naruto e Hinata. Repara que o Kawaki só largou o Boruto lá no início do capítulo, quando o Shikamaru falou pra ele lembrar da tristeza do Naruto quando viu o Boruto morrer. No começo a gente pensou que o Kawaki tivesse sido convencido pelo Shikamaru, que o Kawaki falou, pô, verdade, não, o Nanadame ficou tristão naquele dia, melhor não fazer isso não. O Kawaki ouviu o que o Shikamaru falou e foi deixar as coisas claras com o Naruto, pra ele poder seguir e matar o Boruto uma vez por todas, coisa pouca, né? Em nenhum momento nesse capítulo o Kawaki tá pedindo ou tá discutindo com alguém. Ele tá fazendo o que dá na telha dele, acabou, o que ele acha certo. O que ele acha certo ele tá fazendo. E ele achou certo alinhar as coisas com o Naruto antes, mesmo que o Naruto não fosse gostar nadinha disso tudo. Esse papo franco do Kawaki, verdadeiro, foi minha coisa favorita do capítulo, porque o Kawaki, ele mostra pra gente de novo que é um personagem interessante pra caramba. Começa praticamente com uma conversa fofa, né? O Kawaki falando que o Naruto salvou ele e tudo mais, foi bonitinho ver o Naruto sem graça com isso também. Mas a conversa começou a tomar outro rumo quando o Kawaki disse que faria qualquer coisa pra proteger o Naruto até mesmo morrer. Só que como que ele vai proteger o Naruto se o mundo tá cheio de perigo, principalmente os Otsutsuki? Aí que tá, o Kawaki vai livrar o mundo de todos os Otsutsuki, um por um, todos eles. O que inclui, logicamente, o Boruto. Você sabe, tá virando, já praticamente virou. Lógico que nem o Naruto e nem a Hinata ficaram de boa com isso. A Hinata se altera de um jeito que a gente nunca viu na vida. Ela dá um tapa na cara do Kawaki quando vê ele dizendo que mataria o Boruto. Muitos podem dizer que foi uma ação que não combina com a Hinata, com a personagem da Hinata, né? Com o que a gente conhece dela. Mas eu acho que ali foi por instinto materno, entende? Protegendo o filho. Ela viu um filho dela dizendo que ia matar outro filho dela. Qual é a reação pra isso? Pô, fala a verdade. Quando o vilão da história chega a esse ponto, a gente imagina que ele tá descontrolado, que ele não tá pensando direito e tudo mais. Mas o Kawaki não tá assim. Ele mesmo diz, ele tá calmo. Ele refletiu sobre tudo isso.
Acontece que essa foi a solução que ele pensou pra manter o Naruto a salvo. Ele se joga na frente da bala pra proteger o Naruto, entende? O Kawaki atingiu um nível de maturidade parecido com o do Sasuke no fim da guerra, quando ele queria fazer a revolução dele. Eu não tô dizendo que o Kawaki ou o Sasuke estão certos nisso tudo, não é isso que eu tô falando. O ponto é que eles estão com um pensamento e com um plano muito bem estruturado. Eles estão alinhados no modo de pensar, entende? E é claro que o Naruto não ia deixar nada disso acontecer. Só que, como eu disse, o Kawaki não tá pedindo permissão. Ele tá só informando, vai fazer o que tá na cabeça. E pra deixar o Naruto fora do caminho, fora do perigo também, o Kawaki mandou ele e a Hinata pra outra dimensão. Antes que venha a gente reclamar de Nuff e escambau aqui, vai lembrar que quando o Jigen usou o portal pra enviar o Naruto pra outra dimensão do mesmo jeito que o Kawaki fez agora, o Naruto não conseguiu reagir. Quando o Boruto fez isso com o Ishiki, ele também não conseguiu nada. Então já apaga esse comentário aqui, vai dar um backspace aqui. Esse portal é muito rápido, não dá pra fazer nada. Com o Naruto em outra dimensão, a gente só consegue lembrar da frase do Kawaki do futuro, lá no começo do mangá de Boruto, lembra? Dizendo que mandaria o Boruto pro mesmo lugar que o Naruto. Olha isso. Seria esse o lugar que ele tava falando? Bom, faz muito sentido, mas vai lembrar que o Kishimoto safado já enganou a gente antes com isso. Então talvez não seja agora que isso aconteça. Mas se for agora, então o time skip tá muito perto de rolar. E o Naruto vai ficar preso lá esse tempo todo. Bom, a Hinata tá lá pelo menos, eles vão conseguir botar o papo em dia, né? Se é que me entende. Vai rolar um negocinho, né? O ataque do Cold. Eu acho incrível que cada vez que o Cold aparece, ele parece cada vez mais com um vampiro. O cara tá todo gótico, igualzinho Drácula. Talvez seja realmente essa a intenção, né? Já que as marcas de garra do Cold são feitas a partir do sangue dele e tudo mais. Então, pode ser uma referência, alguma coisa assim. Mas referência ou não, o cara tá com 1000 fucking mini jubes prontos pra invadir Konoha. Claro, como a ilha tá lá, ela já contou pro Shikamaru. Mas ainda assim, 1000 partes do Jube atacando a vila. E pior, simplesmente o Hokage foi mandado pra outra dimensão. Naruto não tá mais lá. E agora? Se o Cold atacou agora, Konoha já era. Galera, esse capítulo foi incrível de bom, de verdade, foi muito maneiro. É incrível como os grandes eventos da história de Boruto sempre acontecem em capítulos de dígitos repetidos. Presta atenção. No capítulo 55, teve a morte do Kurama. No 66, teve a morte do Boruto. E agora, no 77, rolou toda essa doideira. O que você achou? Comentem. E, logicamente, se quiser continuar com a obra de Naruto sempre viva em YouTube, você tem que estar inscrito aqui com o sininho ativado. Porra, bom demais. Saber que você tá com a gente. Porra, galera. Você fortalece demais a casa, fica sempre por dentro do que tá acontecendo. Tamo junto pra caramba. Pô, me dá um abraço aqui. Se eu pudesse, eu dava. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Obrigado, galera. Fui!